Novidades na Operação Trickster. O diretor de controle de bilhetagem do DFTrans, Amuri Honda, foi preso no sábado. Além disso, o diretor-geral da instituição, Léo Carlos Cruz, foi exonerado do cargo. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele também durante o fim de semana. São desdobramentos da investigação que apura fraudes no sistema de cartões de bilhetagem. Amuri Honda, diretor que cuidava da bilhetagem automática do DFTrans, está preso na carceragem do Departamento de Polícia Especializada. A prisão é temporária, vale por 5 dias. A polícia também fez buscas no último sábado na casa do então diretor-geral do DFTrans, Léo Cruz, exonerado logo depois. O governador Rodrigo Hollenberg determinou a exoneração de todos os servidores que foram alvos da operação realizada no sábado. A Trickster investiga um grupo criminoso que colocava créditos falsos em cartões de Vale Transporte. O DFTrans pagava para empresas de ônibus e esse dinheiro era dividido entre integrantes do esquema. Mais de 30 pessoas foram presas, entre elas Pedro Jorge Brasil, auditor fiscal da Secretaria de Mobilidade. Ele foi afastado do trabalho assim que foi preso em 15 de março. Pedro Jorge já tinha sido preso no ano passado, suspeito de receber propina para liberar ônibus da fiscalização. A suspeita da polícia é que o esquema tenha desviado R$ 1 bilhão desde 2014. E o novo diretor-geral do DFTrans toma posse esta semana. Marcos Tadeu de Andrade atuava como controlador-geral adjunto do DF. Ele é auditor de controle interno de carreira e tem 21 anos de experiência na área. Agora, Cláudio Humberto, o DFTrans não tem dado boas notícias. Só dá más notícias, né? Aparentemente, a polícia acredita que ali não havia uma verdadeira quadrilha tomando conta do sistema de bilhetagem eletrônica. Mas é o seguinte, esse DFTrans tem mais é que ser extinto, custa muito caro à população, muito caro mesmo, e o que a gente vê é isso aí. Eles não conseguem monitorar adequadamente os ônibus que circulam nas nossas cidades, é um sistema falho, há histórias de fiscais que recebem dinheiro das empresas de ônibus para fechar os olhos para algumas irregularidades nos veículos, inclusive na área de segurança dos passageiros, pneus carecas, freios, etc. E tudo isso torna esse órgão absolutamente indispensável, né? Custa muito caro e não resolve o problema. Então, o governador, além de demitir essa turma toda, deveria extinguir o órgão também. Um acidente de trânsito acabou com um taxista baleado por outro motorista no sudoeste. Foi na sexta-feira à noite, mas as imagens divulgadas apenas agora. A ação foi gravada por um morador de um prédio próximo do local do crime. Veja só. Um vídeo feito por um morador da região está circulando nas redes sociais. É possível ver os dois homens brigando. Os carros estavam estacionados um atrás do outro. Durante a briga, o taxista de camisa branca leva um tiro. Dá até para ouvir o barulho do disparo e do taxista pedindo socorro. Depois ele continua a segurar o atirador no chão e grita por socorro. Em seguida, os dois se soltam e seguem em direção aos carros. O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com tentativa de homicídio e está sendo investigado. O taxista passou por uma cirurgia e não foi divulgado o estado de saúde dele. O taxista está internado em estado grave. A suspeita é de que um policial civil que trabalha em Ceilândia seja o autor dos disparos. A Corregedoria Geral da Polícia instaurou um inquérito e procedimento administrativo para apurar os fatos. Já foi apresentada à Justiça um pedido de prisão temporária. E o presidente Michel Temer participa hoje em São Paulo de uma reunião da FEComércio. A partir de agora, Temer prepara uma agenda de inaugurações e compromissos em várias cidades do país. Uma espécie de teste para uma possível campanha eleitoral. Na sexta passada, Temer disse em uma entrevista que seria uma covardia não se candidatar à presidência da República. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Já estamos em clima de eleição, Renata? Parece que sim, viu, Rodrigo? A gente sabe que é muito difícil você sentir ali o sabor, o gostinho do poder e de repente você abrir mão, né? Até então, o presidente Michel Temer vinha dizendo que não seria candidato, que a família dele não quer, a primeira-dama, Marcela Temer, não gostaria que ele fosse candidato. Então, a história era essa, mas aí o discurso realmente mudou. Nessa entrevista aí que ele deu à revista Isto É, ele disse exatamente isso, entre aspas, que seria uma covardia ele não se candidatar. Então, a ideia é realmente que ele seja
seja, portanto, um candidato, tem um grande desafio, né? O principal é realmente a popularidade dele. O presidente Michel Temer tem 6% de aprovação, apenas 6% da população considera o governo dele bom, ótimo, então realmente é um desafio muito grande aí pela frente. Nesse final de semana, ele se encontrou ali informalmente com o ex-presidente José Sarney, que é um amigo dele, um confidente, e a recomendação de Sarney foi o seguinte: olha, você precisa viajar. Você precisa estar perto das pessoas. Então é isso que o presidente Michel Temer deve fazer daqui para frente, claro, apresentando aí uma agenda bastante positiva, deve inaugurar mais casas aí populares do projeto Minha Casa Minha Vida, deve aumentar o valor que é distribuído para as famílias de baixa renda no Bolsa Família. Então a estratégia realmente deve ser essa, viu, Rodrigo? Os desafios realmente são grandes, como a gente disse. Um outro pré-candidato à presidência da República, que é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, agora vamos ver como é que fica essa situação dele. De qualquer forma, ele já disse para o presidente Michel Temer que vai se desvincular do governo, que é o prazo dado aí, eleitoralmente falando. Em abril, ele vai sair do Ministério da Fazenda, deve se candidatar a alguma coisa, não se sabe ainda o que. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente Michel Temer gostaria que ele fosse vice dele, e ele também deve se filiar ao MDB, sair do PSD e se filiar ao MDB. Mas é claro que a gente está falando em um período aí que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Daqui a alguns meses muitas coisas podem acontecer, mas o quadro hoje o que a gente vê é exatamente isso. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, será que o presidente sai mesmo candidato? Olha, eu apostaria que não, né? A mim, ele me disse várias vezes em entrevista, olhando olho no olho e tal, que não é candidato, e eu tenho razões para acreditar que ele não mudou de ideia. A questão é que o presidente Michel Temer é um político experiente. Ele sabe que nos últimos meses do seu governo, um governo complicado como tem sido o dele, se ele não admitir a candidatura, ele vai estar condenando o próprio governo a acabar antes do fim. Ele vai estar se comportando como se fora o peru de Natal, morrendo de véspera. Ele tem que afirmar que ou insinuar que é candidato, até para se manter vivo, até para não perder o respeito da mulher do cafezinho, passa a servir cafezinho frio, o respeito das pessoas que lhe devem obediência, né? Ele como chefe de governo. É por essa razão que o presidente tem insinuado que pode vir a ser candidato. Até porque, de repente, vai que esses 6% de aprovação a que se referiu a Renata começa a aumentar, aí sim ele se tornaria um candidato competitivo. Por enquanto, a intenção é apenas afirmar isso para dizer que continua vivo. Henrique Meirelles é o candidato de Michel Temer à presidência da República, de forma bem clara. Eles conversaram este fim de semana quando o ministro da Fazenda comunicou a decisão de deixar o governo e assumir mesmo a candidatura presidencial. Ele poderá fazer isso, inclusive, antes do prazo fatal de 7 de abril, até para tornar a saída dele mais relevante do que a daquela dezena de ministros que também farão o mesmo. Deixarão o governo para disputar as eleições de 2018. Olha, estudar a origem da bandeira, decorar a letra do hino nacional, coisas que não fazem mais parte da vida dos estudantes em sala de aula. Desde os anos 90, aliás, mas tudo pode mudar e entenda agora na reportagem. A disciplina Educação Moral e Cívica será obrigatória na grade curricular dos ensinos infantil e fundamental, de acordo com uma lei distrital. Só que a norma divide opiniões. Para este professor da UNB, doutor em Sociologia, incluir essa nova matéria nas escolas do DF é uma medida considerada retrógrada, uma volta à ditadura militar. Foi uma disciplina que funcionou durante a ditadura militar. Então, eu vejo a medida como uma medida de apassivamento ou de acomodação dos sujeitos, né, dos indivíduos. Estamos numa sociedade hoje que precisamos muito de movimentação, de crítica, de conhecimento pelo que está se passando. O texto deu um prazo de até 120 dias para que o Conselho de Educação do DF fizesse a regulamentação. Mas a expectativa é que até o próximo dia 27, o Conselho divulgue um parecer justamente para questionar a coerência da lei. Para o vice-presidente do Conselho, a lei não está clara o suficiente. No texto existem termos anacrônicos,
há uma incoerência jurídica e uma desconsideração de que o conteúdo de moral, civismo, ética, formação de consciência cidadã já é tratado nos componentes curriculares das diferentes escolas, tanto da rede pública quanto particular. Então, nós não entendemos qual é o desejo do deputado. Nós vamos tentar compreender o que ele exatamente desejaria para poder emitir um parecer, segundo o nosso regimento, no dia 27 desse mês. Já para o presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, cantar o hino nacional e ter ideia de direitos e deveres dentro da sociedade é um ensinamento que os pais julgam necessário nas escolas. Deve ter um momento cívico, uma vez por semana, de 15 dias, cantar um hino nacional, e que não apenas saber cantar um hino nacional é importante saber como se comportar numa sociedade que tem o Estado Democrático de Direito como pressuposto, né? Então, não é só direitos, mas deveres e obrigações. E a seguir, o racionamento atinge hoje 5 regiões, além de parte do sistema prisional do DF. A lista completa logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.